Sejam bem-vindos a mais um estudo da principal obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Atividade esta promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. E, empenhados nesse estudo, vamos dar continuidade à introdução feita por José Herculano Pires, na qual faz um enquadramento desta obra, com as diversas vertentes do conhecimento e, em especial, nos seus aspectos científico, filosófico e religioso. Vamos analisar agora como se processa o diálogo no Livro dos Espíritos. A dialética espírita. E nos diz Herculano Pires. Hegel definiu a estrutura e a função do diálogo, identificando as suas leis com as do próprio ser. Tese, antítese e síntese. Mais tarde, Marx e Engels deslocaram o diálogo dessa concepção ontológica para lhe dar um sentido materialista e revolucionário. Coube a Octave Hamelin, entretanto, defini-lo em seu aspecto mais fecundo, como um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou nova tese. Este, a nosso ver, é o processo dialético do espiritismo, que em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários, para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos. Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e afinal arrancar-lhe os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Sócrates ouvia as vozes do seu daimon e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso. Foi mais longe, dialogando com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores, para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existentes, o mecanismo das suas relações com o nosso. O método dialético é o processo natural do desenvolvimento, tanto do pensamento como de todas as coisas. Emmanuel, certa vez, comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento à resposta de Deus. E, aceitando essa imagem, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo. É o momento em que, segundo a definição de Hamelin, o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo caminho a uma nova fase da vida terrena. E sobre a legitimidade do livro. É importante lembrar de novo que estes comentários que compõem a introdução do Livro dos Espíritos foram feitos por Herculano Pires na comemoração dos 100 anos da publicação desta obra, ou seja, em 1957. E diz Herculano Pires: ao publicar a Gênese em 1868, Kardec pôde acentuar que o Livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, continuava tão sólido como então. Nenhum dos seus princípios fundamentais havia sido abalado pela experiência. Todos permaneciam em pé. Hoje, 100 anos depois, se ainda vivesse entre nós, o codificador poderia dizer o mesmo. E isso num século em que o mundo se transformou de uma maneira vertiginosa, em que a chamada ciência positiva foi revirada de ponta a ponta, em que as concepções filosóficas sofreram tremendos impactos. Há conceitos que, à primeira vista, parecem desmentidos, ou pelo menos postos em dúvida pela ciência. É o caso do fluido universal,
mas somente quando o confundimos com o conceito científico do éter espacial. Na verdade, o desenvolvimento da ciência se processa exatamente na direção dos princípios espíritas. A desintegração da matéria pela física nuclear, a concepção de matéria como concentração de energia, a percepção cada vez mais clara de uma estrutura matemática do universo, a conclusão a que alguns cientistas são forçados a chegar de que por trás da energia parece haver outra coisa, que seria o pensamento. Tudo isso nos mostra que Kardec tinha razão ao proclamar que nem Deus, nem a religião verdadeira, nem, portanto, o espiritismo tinham nada a perder com o avanço da ciência. Pelo contrário, só têm a ganhar, como os factos demonstram dia a dia. Essa segurança dos princípios espíritas decorre da legitimidade da fonte espiritual deste livro, da pureza dos seus meios de transmissão mediúnica, da precisão do método kardeciano. A fonte, como se vê pela revelação espontânea e inesperada do espírito de verdade a Kardec, segundo as anotações autobiográficas das obras póstumas e pela confirmação posterior de tantos outros espíritos, ou como se pode constatar lógica e historicamente pelo processo de restabelecimento do cristianismo que o espiritismo realiza, é a mesma de que procedeu aquele. Não é Kardec, nem este ou aquele espírito em particular, nem um grupo de homens, mas toda a falange do Espírito de verdade enviada à Terra em cumprimento da promessa de Jesus, a fonte espiritual de O Livro dos Espíritos. Quanto aos meios mediúnicos de transmissão, correspondiam à pureza da fonte. As médiuns que serviram a esse trabalho foram duas meninas, Caroline e Julie Baudin, de 16 e 14 anos, respectivamente, a que mais tarde se juntaria outra menina, a senhorita Japet, no processo da revisão do livro. As reuniões se realizavam na casa da família Baudin, na intimidade do lar, entre pessoas amigas, e as respostas dos espíritos eram transmitidas por meio da cesta de bico a que se adaptava um lápis. As meninas punham as mãos sobre a cesta e esta se movimentava, escrevendo as mensagens, com absoluta impossibilidade de ação dos médiuns na escrita. Mais tarde, seguindo instruções dos próprios espíritos, Kardec submete o livro ao controle de outros médiuns, mas todos escolhidos criteriosamente. Além disso, as respostas dos espíritos eram confrontadas com as comunicações obtidas em outros grupos, em obediência ao princípio da universalidade das revelações, que veremos a seguir. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem, na sua própria simplicidade, a garantia de sua eficiência. E podemos resumi-lo assim. Primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Segundo, análise rigorosa das comunicações, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Terceiro, controle dos espíritos comunicantes, através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Quarto, consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações, dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Armado desses princípios, estudado rigorosamente nesse critério, Kardec pôde realizar a difícil tarefa de reunir a série de informações que lhe permitiram organizar este livro. Interessante lembrar que esse mesmo critério, em parte, havia sido ensinado por João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, bem como pelo apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. As raízes do método kardeciano estão no Novo Testamento.
Não se pode confundir, porém, o método doutrinário com os métodos de investigação científica dos fenómenos espíritas. No trato mediúnico, a premissa da existência do espírito e da possibilidade da comunicação já está afirmada. O que importa é o controle da legitimidade da comunicação. Na pesquisa científica, tudo ainda está para ser descoberto e provado. As investigações científicas podem variar infinitamente de processos e métodos, de acordo com os investigadores. As sessões mediúnicas não podem fugir ao método cartesiano, que se comprovou na prática há um século o único realmente eficiente e que procede, como vimos, das reuniões mediúnicas da era apostólica. Problemas secundários, como o da assinatura de certas comunicações por nomes célebres, são explicados por Kardec na Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, capítulo 11º e 12º, para os quais remetemos o leitor interessado. Algumas pessoas perguntam por que remetemos o leitor interessado. Algumas pessoas perguntam por que motivo Kardec não ocultou os nomes que subscrevem os prolegómenos, publicando apenas a mensagem, como fez com a maioria das respostas deste livro. Essas assinaturas, segundo dizem, afastam da obra muitos leitores, que a consideram mistificação grosseira. A explicação está na sinceridade de Kardec e na sua fidelidade aos espíritos que lhe revelaram a doutrina. Ocultar-lhes os nomes seria deixar uma possibilidade de lhe atribuírem a obra, e ele sempre fez questão de precisar que não passava de um colaborador dos autores espirituais. Além disso, suas explicações a respeito são absolutamente claras para todos os que estão aptos a compreender o fenómeno espírita em sua plenitude. Vamos agora ver a análise de Herculano Pires, considerando os aspectos científicos do espiritismo. Intitulado Problema Científico, vamos ouvir o que nos diz Herculano Pires. Kardec examina o problema científico do espiritismo nos capítulos 7º e 8º da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Vejamos um trecho bastante esclarecedor. A ciência propriamente dita, enquanto ciência, é, portanto, incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Dela não tem que se preocupar, e seu julgamento, seja ele qual for, favorável ou não pode ser de nenhum peso. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina. Caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que o seu objetivo não é a matéria, mas o espírito. Por que essa insistência no caráter científico? Porque o livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Antes, até à sua publicação, esses problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. As religiões, com os seus intrincados sistemas teológicos, ou as ordens ocultas, as corporações místicas e teosóficas, deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. O conhecimento humano se dividia para nos servirmos das expressões de Santo Agostinho na iluminação divina e na experiência. O Espiritismo veio modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da experiência agostiniana, ou seja, através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos se apresenta como um divisor de águas. Tudo aquilo que antes dele constitui o espiritualismo pode ser chamado espiritualismo utópico, e tudo o que vem com ele e depois dele, seguindo a sua linha doutrinária, espiritualismo científico, como fazem os marxistas com o socialismo de antes e depois de Marx. Esta a posição especial do Livro dos Espíritos no plano da cultura espiritual. Com ele, o espírito e os seus problemas saíram do terreno da abstração
para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. A tese spinoziana da impossibilidade do milagre como violação da ordem natural veio comprovar-se nas suas demonstrações. E as leis dessa ordem, como vemos no capítulo 1º do livro 3º, são todas naturais, quer digam respeito às relações materiais, quer às espirituais e morais. Não existe o sobrenatural senão para a ignorância humana das leis naturais, uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura. Agora, sobre o problema religioso. Bom, a análise do problema religioso do espiritismo, feita por Herculano Pires, é importantíssima, pois que através dela podemos concluir que realmente o espiritismo é religião. E essa realidade está patenteada desde logo na primeira obra da codificação. E nos diz Herculano Pires: a natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus. Mas o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim como para Spinoza Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Mas, assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita com o homem finito e a religião espírita com os formalismos religiosos. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o criador e mantenedor do universo. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que o Deus espírita é semelhante ao das religiões. A explicação desse facto, que à primeira vista parece contraditório, está no item 10º do 4º do capítulo 1º. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta foi: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E logo a seguir vem a explicação de Kardec a respeito. Mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana, aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus, no seu estágio atual de evolução. Kardec, portanto, emprega a linguagem que podemos empregar, de maneira compreensiva, para tratar de Deus. Não humaniza Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Não obstante, a natureza suprema de Deus, como inteligência infinita e causa primária, é sempre resguardada. Vemos isso em todo o primeiro capítulo e em muitas outras passagens do livro. No capítulo sobre o panteísmo, qualquer confusão entre o Criador e a criação foi afastada. O Deus espírita não é antropomórfico, mas também não é panteísta. Por outro lado, o Livro dos Espíritos veda imediatamente o caminho às especulações ilusórias e imaginosas sobre a natureza de Deus. Uma vez que falta ao homem um meio de compreendê-lo,
Inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item 14º do primeiro capítulo, no estabelecimento de um princípio que define de maneira absoluta a posição do espiritismo em face do problema, separando decisivamente de todas as escolas de teologia especulativa ou de ocultismos de qualquer espécie. Vejamos a seguir este trecho, ditado pelos espíritos, que é fundamental para a boa compreensão do tema em pauta. Deus existe, não se pode duvidar dele. Isso é o essencial. Acreditem em nós. Não vão além. Não se percam num labirinto do qual vocês não podem escapar. Isso não vos tornaria melhores, apenas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês pensariam que sabiam e, na verdade, não saberiam nada. Portanto, deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm coisas suficientes para que vos afetam mais diretamente, a começar por vocês mesmos. Estudar vossas próprias imperfeições para se livrarem delas vos será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe e que é justo e bom. Disso ele não pode duvidar, porque pela obra se reconhece o obreiro. A própria natureza atesta a existência de Deus. Sua própria consciência lhe diz que ele existe. E a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. E por hoje ficamos por aqui. Para a semana continuaremos a analisar o problema religioso do espiritismo, que, como bem esclareceu o professor José Herculano Pires, está bem patente desde logo neste primeiro livro da codificação espírita. E aqui terminamos a nossa live. Um nosso abraço fraterno para todos e até breve.